Olá, para você que me acompanha no programa A Palavra Partilhada. Eu venho perguntar para você hoje como está a nossa fé, como estamos vivendo a nossa vida religiosa. Será que nós temos parado um pouquinho para ouvir a Deus? Será que em meio a tanta correria, em meio a tanta coisa que a vida nos apresenta na nossa vida, será que nós temos tido a oportunidade de parar e escutar o Senhor? Convido você a tomar comigo a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, do versículo 28 ao 36. A palavra de Deus nos diz assim: Passado 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que o falavam com ele 2 personagens, eram Moisés e Elias, que apareceram envolto em glória. Falavam da morte dele, de que se havia de cumprir em Jerusalém. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham se deixado vencer pelo sono. Ao despertaram, viram a glória de Jesus e os 2 personagens em sua companhia. Quando estes se apartaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizia. Enquanto ainda assim falavam, veio uma nuvem e o encobriu-os com uma sombra. E os discípulos, vendo desaparecer na nuvem, tiveram um grande pavor. Então da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouvi-o. E enquanto ainda ressoava essa voz, achou-se Jesus sozinho. Os discípulos calaram-se e a ninguém disseram naqueles dias coisa alguma do que tinham visto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Como eu dizia a vocês no começo do programa, e para nós assim melhor refletirmos a palavra de Deus, Jesus em toda a sua missão, em todas as curas, libertações, em sua caminhada, eu noto assim que em várias partes do Evangelho, a palavra é bem clara quando se diz: Jesus se retirou, Jesus subiu a montanha, Jesus se retirou a um lugar deserto, Jesus entrou à noite para orar. E aqui mais uma vez, ele toma consigo Pedro, Tiago e João. Eu imagino que ali no convívio, conforme a necessidade de Jesus de saber, de fazer, então acredito que aquela necessidade de Jesus de se retirar, de estar na presença do Pai, era para melhor um convívio, para ele ter um direcionamento, para ele ouvir do Pai o que era preciso que ele fizesse nessa terra. E assim somos nós nas nossas caminhadas. A palavra aqui diz, passado 8 dias dos acontecimentos, às vezes na nossa vida, nós temos vivido, temos ido à igreja, temos pregado, temos orado, temos intercedido, às vezes no nosso trabalho, temos praticado feitos, enfim, não sei qual o contexto da nossa vida. Mas a palavra vem nos dizer que Jesus subiu ao monte para orar. Muitas vezes nós precisamos nos retirar do meio da confusão, do barulho. Mas eu convivo na minha casa, é uma correria, aquela loucura, um chega, outro sai. É preciso nós encontrarmos um monte. É lógico que aqui, se for se aprofundar nos estudos teológicos, se for, enfim, no mérito da questão, esse monte
também pode ser retratado a igreja, subir a montanha, eu tenho que ir à igreja, eu tenho sim, também estamos falando disso, que nós devemos, enquanto cristão, ir na igreja, celebrar, orar entre os irmãos, mas eu gostaria de hoje fazer um convite em especial, de nós entrarmos no mundo da oração, de nós entrarmos no nosso momento. Eu acho muito interessante assim algumas metodologias de ensino, até por parte de alguns médicos, que falam que existem pessoas que por determinado momento precisam entrar na sua caixinha do nada. Devido àquela correria, então a pessoa entra na caixinha do nada, que é aquele momento que ela tem que não fazer nada. Enfim, existe essa conversa, eu não vou também me aprofundar, mas eu me recordo que eu já ouvi algo parecido a isso. E no mundo da nossa oração, no mundo da nossa fé, é óbvio que daí nós não vamos entrar nessa caixinha do nada. É óbvio que daí nós vamos entrar num lugar reservado para ter uma intimidade maior com Deus. Quando a palavra diz aqui que Jesus tomou Pedro, Tiago e João, sim, na companhia, mas Jesus disse, espera aqui um pouquinho que eu vou dar um passo a mais. De repente você está ali com a sua casa, com a sua família, alguns não têm, você sente essa necessidade, então é preciso você criar também na sua casa essa montanha santa, um lugar, um momento, se retirar, achar dentro do convívio uma hora para você se retirar do barulho, se retirar da canseira, se retirar e entrar em perfeita comunhão com o Pai. Aqui vale lembrar do poder da oração. E por que Jesus direto fazia isso? Porque a oração funciona. A oração tem esse sentido de eu me apresentar diante de Deus, eu falo com Deus, mas Deus também fala comigo. Assim formamos a comunhão. A partir desse primeiro passo, entre aonde eu paro, me coloco à disposição de Deus, e Deus se coloca à minha disposição, e nós formamos essa comunhão. A partir daí começa toda uma chave, uma vivência de oração, uma força que move, uma força que transforma. A partir daí começa também nas nossas orações as transformações na vida, na casa, na família, as transformações no setor religioso, no setor político, no setor social. É a partir da oração, a partir da conversa com Deus, a partir do diálogo entre eu e Deus. E olha lá, a palavra de Deus diz no versículo 29, enquanto orava, transformou-se o seu rosto e as suas vestes, tornaram-se resplandecentes de brancura. Vocês notam a oração começando a fazer efeito? A oração ela tem esse poder todas as vezes que nós nos retiramos, como agora. Toda vez que você se retira para ouvir essa mensagem, toda vez que você para, que você coloca o seu coração em atenção. O parar aqui eu não estou dizendo nesse momento no sentido, vou lá, vou ficar parado, não. Embora o conteúdo geral dessa nossa partilha é essa, a gente retirar, parar tudo, fora do horário de trabalho, fora do horário de serviço, um horário em que eu encontro e falo, esse é o momento, seja ele 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 1 minuto, 30 segundos, não importa. Eu estou falando aqui de nós pararmos e meditarmos. Parar, fechar os olhos e dizer, Senhor, eu me encontro diante da Tua presença neste momento. É desse momento que eu estou falando, de você se retirar. Se retirar até mesmo da família, dos amigos, dos momentos e se colocar na presença desse Deus vivo. E a palavra diz que enquanto Jesus se retirou, ele parou e começou a vivenciar esse momento, o seu rosto
e suas vestes tornaram-se resplandecentes. Ou seja, tudo aquilo que estava apagado, tudo aquilo que estava desanimado, tudo aquilo que estava sem um direcionamento, começa a ter luz. E Deus é a luz, Jesus é a luz, Jesus é o caminho. A partir do momento que nós paramos na oração, para nos encontrarmos com Jesus, Jesus começa a se revelar. Algo começa a se acender em nós. Não é uma mágica. Nós orarmos não é um toque de mágica. É uma conversa. De repente, você vai na casa de um amigo para conversar com ele, até que você chega. Ele abre o portão, ele te recebe. Você entra, cumprimenta os amigos, você cumprimenta quem está naquela casa, foi, sentou, tomou um copo d'água, enfim. De repente, até você começar a conversa, ao qual foi o seu objetivo para estar lá, naquele lugar, vai 5, 10, 2, 1 minuto. Assim é a nossa vivência da fé. A partir do momento que Jesus se retirou, que ele começou a orar, até ele chegar neste momento de uma conversa, as suas vestes estavam normais. Pedro, Tiago e João até achavam, o mestre está lá orando e tal. Mas de repente, a partir do momento que chega na comunhão perfeita entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo e as leis, os profetas, quando se encontra nesse encontro perfeito entre o céu e a terra, nesse momento de oração, o rosto de Jesus se transformou, suas vestes se transformaram. Ou seja, a partir do momento que nós entramos na oração, a nossa face se transforma de uma face triste, chateada, deprimida, rancorosa, enfim, começa a se transformar numa face de paz. A nossa roupagem através da oração, a nossa roupa que muitas vezes, a roupa da falta de conduta, a roupa da falta de caráter, enfim, aquilo que nós vestimos durante a nossa vida, que nós vamos colocando para encobertar a nossa característica transparente, que vai apagando, que vai sufocando, isso vai sendo tirado de nós. Isso vai sendo arrancado de nós a ponto de que nós começamos a nos resplandecer. A nossa vida começa a ser mudada através desse poder da oração. E eis que falavam com ele 2 personagens. Eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos de glória. Amém? A partir do momento que nós estamos reunidos para falar com Deus, juntamente conosco está a comunhão dos santos. Por isso que nós oramos e pedimos também para a nossa doutrina católica apostólica romana a intercessão dos santos. Porque nós acreditamos que aquelas pessoas que já passaram e estão com Deus também têm o poder de interceder por nós aqui. Vale lembrar que aqui também nesse programa nós não vamos entrar no mérito também de questões teológicas, entre doutrinárias, enfim. O objetivo do programa aqui é nós meditarmos essa palavra de Deus, é nós falarmos do momento de fé e da oração. Ou seja, estava com ele Moisés, a lei e os profetas na pessoa de Elias. Todas as vezes que nós entramos a orar, todas as vezes que nós começamos a orar, acompanhado de nós, acompanhado da nossa vida também sempre através da oração. Muitas vezes existem orações que são acompanhadas das profecias. O Senhor vem e dá uma palavra de poder, através que aqui no texto representado na pessoa de Elias, como nós estamos meditando para hoje, porque vale lembrar que Jesus foi, apareceu, Moisés, Elias, eles conversaram sobre o que Jesus teria que passar, foi revelado, foi dado um direcionamento para Jesus. Olha, porque a palavra diz, falavam da morte dele e o que se havia de cumprir em Jerusalém. Ou seja, foi dar um direcionamento sobre a missão que Jesus, aquilo que ele teria que passar, foi se revelado. Por isso a importância da nossa oração. Porque todas as vezes que nós começamos a orar, vem o Espírito Santo de Deus, ele nos revela,
Ele nos ensina, Ele nos direciona, Ele nos dá paz, Ele nos explica para nós perseverar na lei, na doutrina, na palavra, nas leis que representavam naquela época Moisés. Então toda a tradição é Moisés, os profetas, enfim, para nós permanecermos firmes. Toda vez que nós oramos, ressoa dentro de nós essa perseverança, essa fortaleza na lei, na doutrina, no amor, na igreja, mas também vem sobre nós as profecias, as forças. Enfim, nós somos envoltos em glória a partir do momento de oração. Não é um simples eu ir lá, sentar, ficar desatento para cumprir um rito religioso, porque eu tenho que ser um cristão, uma pessoa de oração. Não, é muito mais do que isso. É nós entrarmos em comunhão com o céu, entrar em comunhão com a terra, falar com o Pai, falar com o Filho, falar com o Espírito Santo de Deus. Vocês conseguem perceber como é profundo a vida de oração? Como é profundo nós pararmos? E vale lembrar aqui que eu não estou falando na quantidade. Existem pessoas sim que conseguem se dedicar 1, 2, 3 horas diárias de oração, mas existem pessoas que muitas vezes não conseguem. Existem muitas pessoas que por trabalho, forma e tal, não conseguem, mas 5 minutos que você parar e meditar e subir a este monte, ou seja, é dificultoso. É dificultoso. Olha, Jesus tinha multidão, ele teve que pegar 3, ele teve que se retirar e ele teve que subir ao monte para falar com Deus. Ele teve que se movimentar. Ah, mas era mais cômodo ele pegar e ficar no lugar onde está, ajoelhar e falar, ó, meu Senhor, eu estou aqui. Mas tem vezes que para nós vencermos, tem vezes que para nós entendermos o que Deus quer da nossa vida, é preciso nós sairmos de casa e ir à igreja. É preciso nós sairmos do nosso comodismo e vivenciar a fé na igreja. É preciso nós sairmos do comodismo e praticar. Muitas vezes esse subir a montanha é até mesmo dentro da sua casa. Você achar um cantinho ali é dificultoso, está trabalhoso, tudo, mas eu vou parar. Eu vou deixar agora o meu comodismo. 20 minutos que eu ia dormir após o almoço, não, eu vou sentar, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou meditar. É dificultoso e para Jesus, imagina ali o que aconteceria. Eu não conheço aqui a cultura geral do lugar, né? Mas dá para a gente deduzir, de repente subiu a montanha, a gente não sabe se ali era calor, se era frio, a gente não sabe se ventava muito, ventava pouco, mas enfim, Jesus saiu e subiu a montanha para falar com Deus. E a partir do momento que Deus viu, olha, meu servo está lá, meu filho está lá, a presença de Deus vem e juntamente com ele vem toda a hierarquia celeste. Aí a partir daquilo que você está vivendo, a partir da sua necessidade, o Senhor direciona. E olha ali, diz que apareceu com ele Moisés e Elias envolto em glória. A glória do céu representou aqui na terra e vieram revelar a Jesus, olha lá, falaram da morte dele que se havia de cumprir em Jerusalém. E a partir daquilo o coração de Pedro, olha lá, no versículo 32, entretanto, Pedro e seus companheiros tinham se deixado vencer pelo sono. Mas ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 personagens em sua companhia. Olha só que interessante. Nota-se que nessa retirada, nesta saída para orar, nesse momento em que você decide, eu vou subir a montanha para orar, eu vou entrar em... Não serão todos que vão compreender a real necessidade. Mas Jesus sentia, Jesus entendia e levou consigo os seus companheiros. Mas seus companheiros de repente estavam cansados, não tinham o entendimento. E para eles, é o mestre que precisa, não sou eu. Mas quando de repente eles viram a coisa acontecer, olha só, entretanto tinham se deixado vencer pelo sono, ao despertaram, viram a glória. De repente na sua casa muitos não vão, eles estão dormindo, eles estão passando
por essa sonolência espiritual. Eles estão passando ainda por uma fase que eles estão vendo você fazer, você praticar, mas eles ainda não conseguem. Então eles não se motivam. Mas quando eles veem a coisa acontecer, eles veem a glória de Jesus e os dois personagens em sua companhia. A partir do momento que você começa a orar, os de casa vão falar, ué, mas o que está acontecendo? A pessoa era assim, agora não é mais. O que está acontecendo? Antes ela xingava, brigava, revoltava, agora ela está mais calma. Antes, no lugar de xingar, agora dá glória a Deus. Antes, enfim, está acontecendo. Veja que no mundo da oração as transformações do ambiente acontecem. Por isso, se você orar na sua casa, transformações naquele ambiente acontecerão. Se você orar no seu trabalho, transformações naquele ambiente. Um lugar que estava apagado, frio, seco, árido, sabe lá Deus como está, começou a ser envolvido pela glória de Jesus. Começou a ser envolvido pela vivência de Jesus, da fé, da lei, dos profetas e toda uma situação, a ponto de despertar aqueles que estavam dormindo. Por isso que muitas vezes quando você está dormindo, algo inquieta o seu coração, você tem que levantar e orar. É a glória do Senhor te visitando naquele momento, é a glória do Senhor passando, e muitos atribuem, é insônia, eu não consigo dormir, eu rolo para lá, eu rolo para cá. Fala, ei, é a glória do Senhor que de repente está pedindo para vir ter com você na madrugada, para Ele te revelar, para Ele te conversar, para Ele te explicar o direcionamento da sua casa, da sua família, mas nós preferimos dormir. E olha só o que acontece, quando estes dois se apartaram de Jesus, Pedro disse, mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E olha como que funciona, de repente nós entramos nesse mundo da oração, a coisa começa a fluir tanto, que começa a ficar diferente e nós não queremos parar, nós queremos ficar ali. E Pedro até mesmo sem entender, muitas vezes nós vamos no grupo, escutamos orar, nós vamos vivendo, acontece algo que você fala, nossa, é tão gostoso, eu nem queria mais ir embora. É bom ficarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, vamos acampar, ou seja, vamos ficar para o resto da vida nesta glória. Amém? Mas vale lembrar que esse momento foi um momento onde o céu preparou para revelar para Jesus aquilo que ele teria que passar em Jerusalém. Na nossa vida de oração é assim, nós entramos naquele momento, recebemos o direcionamento de Deus, recebemos a palavra, os ensinamentos, não para ficarmos estacionados e parados. Nós recebemos os ensinamentos para vivenciar a nossa fé de igreja em saída. A nossa fé de igreja em movimento. Ou seja, nós paramos, parar não é estacionar, não é montar as tendas, porque Pedro achou gostoso. Nossa, eu estou vendo o céu, eu estou vendo. Nossa, é perfeito, eu não sinto canseira, sono, nem nada é gostoso. É estarmos aqui, porém, todo esse momento vivenciado aqui é para nos ensinar a viver em prontidão e para suportar e encarar a missão que ainda está por vir, ou que estamos passando. E Pedro nem sabia o que dizia. Por quê? Estava tomado do Espírito Santo. Por isso que muitas vezes quando nós vamos orar no grupo de oração, é acontecido uma revelação, você nem conhece a pessoa e é se revelado tudo, é acontecido por quê? Porque são coisas dos céus, são mistérios do céu. E olha lá, a palavra de Deus diz no finalzinho do 33 que ele nem sabia o que dizia. Ele nem sabia o que estava dizendo. Por quê? Porque ali o que estava acontecendo é a ação do Espírito Santo. Muitas vezes o que nos move nos momentos é a ação do Espírito Santo. É essa veste resplandecente, é esse movimento de você parar, de você escutar, de você adquirir as forças para caminhar. E no 34, enquanto assim ainda falava, veio uma nuvem e o encobriu-os com uma sombra. E os discípulos vendo desaparecer nas nuvens. Ou seja, finalizou aquele momento.
Está finalizando o momento de estar na presença de Jesus. Está finalizando aquele momento em que você subiu a montanha, em que você adquiriu forças, em que você orou. E agora chega a hora, olha só, no versículo ainda 34, vendo-os desaparecer na nuvem, eles ficaram assustados, porque não entenderam. Para eles seria apenas uma oraçãozinha e vir aquilo, não entendiam, não tinham conhecimento. Então da nuvem saiu uma voz: este é o meu filho amado, ouvi-o. É a voz de Deus dizendo para nós através da Sagrada Escritura. Esta palavra é o Evangelho, é Jesus, é a revelação. Ouvi o que a palavra de Deus está dizendo. Ouvi, entendei e praticai. Ouvi. Enquanto essa voz ressoava, achou-se Jesus sozinho. Ou seja, acabou esse momento de oração, acabou esse momento em que nós recebemos a resposta, em que o céu nos direcionou. Agora é ouvir. Não é apenas sentir como os discípulos, nós sentimos que gostoso é estar aqui, vamos ficar só orando, não. É ouvir o direcionamento. É ouvir toda essa direção que o Senhor nos deu. No caso aqui, Moisés e Elias revelavam para Jesus o que ele teria que passar em Jerusalém. E de certo eles falaram, você vai sofrer, você vai passar por isso, você vai passar por aquele. Dentro dessa revelação, então, quando Jesus foi enfrentar, o Jesus tinha força, porque essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade. Mas Jesus parou para ouvir a vontade do Pai. Jesus não foi saindo porque agora eu sou filho de Deus e vou indo, vou fazendo e sem direção nenhuma, não. O Senhor se retirava, o Senhor parava. Na nossa vida, muitas vezes, nessa correria, nesse atropelo de vivência, e nós estamos indo, é preciso parar. Olha o que o Senhor está dizendo, ouvir o que o Senhor está dizendo. É preciso nós pararmos para ouvir qual o direcionamento da igreja, qual o direcionamento do trabalho, o direcionamento da família. Nós não estamos aí num acaso fazendo por fazer, não. Existe uma hierarquia celestial que nos direciona. Existe um plano de Deus para a nossa vida, onde o desejo do Pai é que todos tenham vida, que todos sejam felizes. Ah, mas por que isso não acontece? Porque nós não estamos ouvindo o Senhor. Ah, João, mas como que eu ouço o Senhor? Através da palavra, através da meditação, através da Eucaristia, através do terço, através da nossa vivência de fé. Ah, mas eu não consigo achar. É Jesus. Começa a buscar Jesus porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha o que Deus nos diz. Este é o meu filho muito amado. Este filho, a palavra de Deus que nos é revelada, é muito amado por Deus. Ouvi-o, praticai-o. Vou apenas recitar, mas lá para Josué, Jesus, o Espírito Santo e o próprio Pai nos diz, Josué, seja firme e corajoso. Não desvie da palavra nem pela direita, nem pela esquerda, mantenha firme, pratique. O Senhor está dizendo, ouvi. O que Jesus quer para nós é para nós ouvirmos e praticarmos a palavra de Deus, vivenciarmos essa fé. E olha só, enquanto ainda ressoava, Jesus achou-se sozinho. Ou seja, finalizou aquele momento de oração trazido para nós hoje. E Jesus ficou só lá na montanha? Não. Jesus pegou os seus discípulos, desceu da montanha fortalecido, com a direção dos céus e foi continuar a sua missão. Assim acontece conosco. Nós paramos, nós oramos, mas nós mesmos que seguimos a Jesus e experimentamos dessa glória e vimos esta glória, agora temos que nos colocar a serviço com Ele, caminhando, o seguindo, vivendo a melhor maneira da nossa fé. E ali diz que os discípulos calaram-se e não disseram a ninguém coisas alguma do que tinham visto, porque ainda não era o momento de ser dito, o momento era para ser vivenciado. E dentro desse gesto de oração, de movimento, de nos retirarmos,
que nós possamos dizer a Jesus nesse dia: Senhor, não importa aonde o Senhor vá, que nós possamos te seguir, seja para a montanha, Senhor, que nós possamos te seguir, seja para a adoração, seja para o louvor, seja para ver a sua glória, mas, Senhor, que nós possamos também te seguir, seja para a missão, seja para o trabalho, seja para a vivência do dia a dia, que nós possamos, Senhor, neste dia e nesta hora, te seguir. Convido você a, juntamente comigo, a orar juntamente com esses nossos irmãos, esta música que se trata do ouvir. Este é o meu filho muito amado, ouvi-o. E uma vez que nós estamos ouvindo, que nós possamos nos colocar à disposição de seguir este Jesus. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Tua graça me basta, eu te levantarei, teu amor me sustenta. Eu te levantarei, tua graça me basta, filho amado, teu amor me sustenta, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei,
E é isso, meu Senhor. Isso é o que nós te pedimos, Senhor, neste dia. Nós te pedimos, Senhor, com a tua graça, que nós possamos, Senhor Jesus, nos retirarmos, Senhor. Seja mesmo por pouco tempo, Senhor, por alguns minutinhos. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui na sua montanha, diante da tua presença, meu Senhor, pedindo de vós a orientação necessária para a nossa vida, a orientação necessária para o nosso dia, a orientação necessária para a nossa hora, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que todas as vezes, ó Pai, que nós nos colocamos diante da tua presença, o Senhor vem e fala conosco. Obrigado, Senhor, porque todas as vezes que eu me coloco diante da tua presença, mesmo que por muitas e muitas vezes, Senhor, fica um silêncio em torno de mim, mas eu sei que o Senhor está me auxiliando com a presença dos anjos, dos santos. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu sei que o Senhor vem ao nosso auxílio, o Senhor vem em misericórdia, Senhor, nos apresentando, retirando de nós, Senhor, toda a inquietação, retirando de nós, Senhor Jesus, tudo aquilo que não vem de Ti, simplesmente pelo fato de eu estar na Sua presença. Como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, estar contigo. Como é bom, Senhor, poder vivenciar esta maravilha. Adquirir força, Senhor, para bem melhor viver a minha vida em família, no meu trabalho, minha vida de oração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vem nos dar um direcionamento. E esse direcionamento de hoje na Tua palavra que nos diz: este é o meu Filho muito amado, ouvi-o. Por isso, Senhor, nos dê a graça de ouvir a Tua palavra. E mais do que isso, de nós compreendermos, Senhor. De nós entendermos, Senhor, que tudo isso é real. De que essa vivência na fé é real. De que nós estamos diante da Tua glória. E não há outro Deus, não há outra maneira de vida. Se nós queremos nos tornar resplandecentes, se nós queremos nos tornar puro de corpo e alma, se nós queremos ter a nossa vida, nosso semblante, nossa roupagem, nossa vivência de fé modificada, Senhor, é preciso nós estarmos e entrarmos na Sua presença. Por isso eu peço, Senhor, a cada um de nós, tanto a mim, quanto aqueles que nos acompanham neste momento, dai a graça do direcionamento na fé, direcionamento na família. Senhor, que a cada um de nós que estamos aqui escutando a Tua palavra nesse momento, consigamos, Senhor, a Te ouvir. Ouvir, Senhor, não somente com os nossos ouvidos, mas também com o nosso coração para praticar, para que fique gravado no nosso corpo e na nossa alma a Tua palavra, Senhor. Para que fique gravada a Tua voz que diz: este é o meu Filho muito amado, ouvi-o. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos deixou claro que este Jesus que se revela a nós é o Teu Filho. É Ele que muda as estruturas da nossa casa, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma, Senhor. E nós somos gratos por isso. Senhor, eu sou grato, Senhor, mas peço também, Senhor, neste momento de oração e adoração, que o Senhor retire de nós, Senhor, todo o desânimo espiritual, todo o sono espiritual, se podemos assim dizer, através da Tua palavra, porque a Tua palavra diz que enquanto a glória acontecia, Senhor, os discípulos dormiam. Muitas vezes a Tua glória está acontecendo na nossa vida, na nossa casa, e nós, Senhor, estamos desanimados, nós estamos sonolentos, nós estamos parados diante da Tua glória e a Sua manifestação acontecendo na nossa vida, na Tua igreja, na nossa família, e nós estamos desanimados. Por isso eu peço, Senhor, que nesse dia que o Senhor desperte, Senhor, os corações desanimados. Desanimados da vida, desanimados do trabalho, desanimados da família, enfim, desanimado da missão, do convívio.
Senhor, eu peço que o Senhor desperte agora com a tua glória, Senhor, com o teu poder e traga, Senhor, um renovo, uma alegria, uma paz. Que o Senhor retire, Senhor Jesus, todo o espanto, toda a espécie, Senhor, de espanto da nossa vida, tudo aquilo que nós não entendemos, que nos chocamos, que achamos diferente. Peço que o Senhor retire sobre nós, retire da nossa vida, para que nós possamos ter a clareza em Te ver. Obrigado, Senhor, porque neste dia o Senhor está tocando na nossa visão, porque podemos ver como é bom estar diante da Tua glória. Podemos, Senhor, falar contigo, podemos ouvir a Tua voz que diz: este é o meu Filho, é muito amado, escutai. Senhor Jesus, podemos tocar na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor sempre está conosco. Obrigado, Senhor Jesus, porque neste dia o Senhor nos ensinou de que precisamos nos retirarmos, precisamos estar diante da Tua presença e melhor ouvir, sentir e vivenciar, Senhor, as coisas de Deus, para que sejamos abastecidos e fortalecidos com a Tua graça e com a Tua glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo no teu coração e até o próximo programa. Tchau!